Era uma das decisões mais fatais da história da humanidade, talvez a mais fatal. E ela coube a um presidente americano com 3 meses de mandato. Um senador dos Estados Unidos, veterano da Primeira Guerra Mundial. Um homem bom, decente e cuidadoso. Mas, meu Deus... Então, a primeira coisa que Truman teve que se perguntar foi: você está disposto a ter o sangue de provavelmente 100 mil civis em suas mãos? Por outro lado, havia a questão, certo, se eu não usar, o que isso significa? Na pior das hipóteses, a guerra vai continuar por mais um ano. O Truman teve que se perguntar: e aí, como você vai explicar isso para as mães, os pais e os filhos dos soldados americanos mortos na invasão do Japão, quando eles souberem que você estava sentado numa bomba que poderia ter salvo 50 mil vidas americanas? Como vai responder a essa pergunta? Como presidente dos Estados Unidos, eu tenho a responsabilidade fatídica de decidir se usaremos ou não arma pela primeira vez. Foi uma das decisões mais difíceis que tive que tomar. Mas o presidente não pode se esquivar dos problemas. Ele não pode delegar as funções. Então, o Truman finalmente chega à conclusão: eu tenho essa arma que pode terminar com essa guerra agora. Eu decidi que a bomba deve ser usada para que a guerra termine rapidamente e salve incontáveis vidas, japonesas e também americanas. Em 6 de agosto de 1945, as Forças Armadas mobilizam o avião Enola Gay e ele parte para Hiroshima. A cidade inteira é destruída em questão de minutos. O calor da explosão é tão intenso que as pessoas queimadas se tornam sombras no chão. Depois que a primeira bomba foi lançada em Hiroshima, ficou claro que os japoneses ainda não queriam se render. E o que mais surpreendeu o Truman foi a resistência. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. E depois da bomba de 9 de agosto em Nagasaki, os japoneses se renderam em 14 de agosto. A decisão dos Estados Unidos de lançar as bombas atômicas foi, na minha opinião, o momento mais significativo da história da humanidade desde a paixão de Jesus de Nazaré no primeiro século. Tudo o que aconteceu depois foi diferente, porque, de repente, tivemos a capacidade de acabar com todas as vidas humanas. Quando Truman decidiu lançar 2 armas nucleares no final da Segunda Guerra Mundial, ele tinha 2 objetivos. O primeiro era obter uma rendição incondicional da liderança japonesa, e o segundo era demonstrar não apenas que essa arma existe, mas que pode ser replicada. Truman estava pensando na ordem geopolítica que ia surgir depois do final da guerra. A grande questão era o que os Estados Unidos podiam demonstrar para a União Soviética que tinha o seu próprio poder. E eu acho que isso foi o mais significativo na decisão de jogar a segunda bomba. Foi posicionar os Estados Unidos no mundo do pós-guerra como a potência dominante do globo. Os Estados Unidos inauguraram uma nova era, a era atômica. E com ela obtiveram um poder maior do que qualquer nação já havia possuído. E à medida que a Guerra Fria contra a União Soviética se intensificava, esse poder, ao lado de uma significativa ajuda externa, tornou-se um fator determinante para conter a expansão do comunismo. Mas nessa luta global que tudo consome, os presidentes podem acabar usando mal seu poder. Este é o dilema que Dwight Eisenhower enfrenta logo após assumir o cargo.